Olá, missionários e missionárias. Finalmente chegamos ao momento tão esperado e tão querido, né? Durante essa preparação dessa quaresma, desse tríduo sacro, que é o dia dessa festa sublime, que é a ressurreição de Cristo. Então chegamos finalmente no domingo de Páscoa. Hoje temos muito que celebrar nesse dia, muito, muito, muito. É a festa mais importante, é a festa do nosso Cristo que venceu a morte, que ressuscitou e que nos trouxe vida nova. Então, não podíamos não ter uma catequese sobre esse tema, certo? Porque às vezes a gente fica muito centrado no mistério do tríduo, da paixão de Cristo, de todo esse tempo de quaresma em que a gente vai preparando o nosso coração, mas precisamos celebrar com grande força essa festa que é o domingo de Páscoa, que é a ressurreição. O que acontece agora é o seguinte, se a gente for pensar, sei lá, quando a gente tem um evento incrível, super importante para nós, que está marcado daqui a 40 dias, né? Então, durante esse tempo, você está ansioso, está ansiosa, as meninas, quando chegam mais perto da data, né, escolher a roupa, ou não tão perto, às vezes com muita antecedência, escolhe a roupa que vai, a maquiagem e tal. Talvez nesse tempo de pandemia, nós não temos, né, tanto essa oportunidade de viver essas coisas, mas de repente, sei lá, você vai celebrar com a sua família em casa, né, seus pais, seus irmãos. Páscoa, a gente tem que celebrar mesmo, né? Mas pense nessa experiência, de quando você se prepara para algo importante, uma festa, algo que você, né, tá muito ansioso para que chegue esse dia e tal. Então, você se prepara, prepara as coisas para avisar para esse dia, a roupa que você vai colocar, e chega o tão esperado dia dessa festa, dessa celebração, e o dia acaba e acabou. Você, sei lá, se preparou muitos anos para sua formatura, ou se preparou há muito tempo, sei lá, para fazer os seus 15 anos, enfim, ou para quem se prepara para o dia do casamento, esse dia, a festa em si termina naquele dia, às vezes dura pouco, mas o significado é que prolonga no tempo, né? E se algo assim acontece conosco, imaginem agora que a gente passou 40 dias nessa espera, né? Nessa espera por viver a Páscoa, esse domingo, essa festa que dá sentido e é o essencial da nossa fé. Cristo foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o mistério dos mistérios, em que a gente vai conversar um pouquinho no dia de hoje. Então, eu coloquei esse ícone de Rupnik, que eu acho muito bonito. É um artista que tem, enfim, um sacerdote, né? Que tem uma sensibilidade também, trabalha com uma equipe artística e fala muito do mistério, né? O dourado, o divino, Cristo ressuscitado, que vai lá e nos levanta, né? E nos leva agora para uma vida nova. Então, o primeiro ponto que eu acho bem importante começar por aí é a questão da unidade do mistério pascal, né? A gente tem aí 3 cenas que representam muito bem esse tríduo pascal. Cristo na última ceia com seus apóstolos, Cristo sendo crucificado, levando a cruz, e Cristo ressuscitado. Então, essa é a linha do mistério de Cristo, a linha do mistério pascal, e ela é uma unidade, como Cristo é a unidade. Então, quando a gente fala de Cristo que curou os enfermos, Cristo que devolveu a vista ao cego, Cristo que fez o coxo andar, Cristo que, enfim, que falou com a mulher, né, e devolveu a dignidade àquela mulher arrependida pelos seus pecados, Cristo que restitui a dignidade de muitos homens e mulheres, Cristo que anda com seus apóstolos, Cristo que ensina, Cristo que vai na montanha proclamar as bem-aventuranças,
Cristo que anuncia o reino, é o mesmo Cristo. O Cristo, o Jesus de Nazaré, é o Cristo que foi crucificado e é o Cristo que ressuscitou e que venceu a morte e que nos traz a nova vida. Então, esse mistério tem tudo a ver conosco. Se a gente fizer agora uma pequena análise, ou a gente olhar, né, para esse mistério, bem assim, com muito, sim, com um olhar contemplativo também, mas um olhar na própria vida, né? Você também vive na sua vida esse mistério pascal. Esse chamado de Cristo a segui-lo passa pela cruz, mas culmina na ressurreição. Essa última parte da frase é muito importante, porque às vezes a gente fica somente que seguir a Cristo significa identificar-se no sentido de levar a sua cruz, de se identificar com o seu sofrimento, o sofrimento que ele leva, que é o nosso sofrimento, o sofrimento de cada um de nós, mas essa cruz e esse sofrimento e essa entrega de Cristo culmina na ressurreição, onde ele traz, a partir disso, a vida nova. Deus vive na carne, Jesus Cristo vive na sua carne, as dores, as nossas dores, para redimi-las, para trazer vida nova. Então, isso é muito importante. A gente meditar e contemplar no dia de hoje, mesmo que isso seja uma catequese, a gente está falando de um mistério divino que nos toca profundamente. Agora que a gente está vivendo esse tempo de pandemia, de muita limitação, às vezes experimentar, eu queria fazer isso, mas não posso, eu queria ver tal pessoa, mas não dá. Dentro da minha casa, tenho tido uma convivência intensa com os meus familiares, e às vezes é difícil. Então, tudo isso, tudo que você vive, absolutamente tudo, cada detalhe da sua vida, se você faz esse ato humilde e sincero, e ao mesmo tempo simples, de dizer, Jesus, eu quero unir esse sofrimento ao teu sofrimento, e que tu tire graças a partir disso, e que a partir desses momentos de dificuldade, de provação, que isso, o culmen seja a redenção, a vida nova, a ressurreição. Quando a gente fala de ressurreição, a gente fala especificamente da ressurreição de Cristo. Mas Cristo ressuscitado abre as portas do paraíso, descende aos infernos, descende à região dos mortos e abre o céu. E agora nós temos um lugar, né, uma morada, e ele mesmo promete isso no Evangelho. Então, é importante a gente também ter essa esperança certa de que Cristo venceu a morte e que todos os dias Ele toca na porta do nosso coração, oferecendo a sua presença na nossa vida e querendo participar de cada coisa que nós vivemos. E por causa desse mistério, que é uma unidade na vida de Cristo, a nossa vida também passa pela paixão e culmina na ressurreição. Então, agora vamos olhar para o mistério, né? É importante a gente vai partir aqui dos evangelhos, do Novo Testamento, né? Alguns outros textos. Mas, para a gente se aproximar um pouquinho mais de alguns elementos bem concretos desse mistério. Mas é importante a gente começar partindo de algo interessante, né? Primeiro, simplesmente olhar para esse mistério com um olhar histórico, científico, né? Sei lá, por exemplo, mesmo assim, hoje a gente ainda não tem todos os dados, mas o Covid-19 começa, né? Vamos supor que a gente está lá daqui a 30 anos, 40, não sei. No ano de 2019, aconteceu uma pandemia que durou tanto tempo, né? E foram infectadas tantas pessoas, e, enfim, e aí vão ter vários dados científicos, né? Concretos, históricos e tal. Agora, não sei, quando descobrem a cura para uma doença, né? Tem lá o cientista tal que descobriu toda a equipe, não sei o quê, então tem dados históricos, científicos, não sei o quê, e atestamos que isso chegou para a cura de tal doença, ou
enfim, fósseis que se encontram em tal lugar e tal. Então, são fatos históricos, científicos, em que a gente tem provas concretas, certo? O mistério de Cristo, né, o mistério pascal, a ressurreição, é um acontecimento que sim é histórico, porque aconteceu num tempo, num lugar, com pessoas concretas, mas a gente não pode se limitar a olhar para esse acontecimento somente com esse olhar histórico, científico. Porque é um acontecimento divino, é um mistério. Então, a gente precisa das duas coisas, né? O Papa Emérito Bento XVI escreveu que nós precisamos da fé e da razão juntas para caminhar como cristãos. Então, aqui não é diferente. Então, para a gente poder se aproximar esse mistério, conhecer um pouco mais esse mistério de Cristo, nós precisamos entrar na lógica do acontecimento em si, para que ele mesmo se expresse, para que ele mesmo se autoexplique, se justifique, como que, para que mesmo o acontecimento nos fale o que é isso, que Cristo ressuscitou, e ressuscitou trazendo vida nova para nós. Então, é necessário esse olhar de fé, mas também complementar, conhecendo um pouco mais o mistério daqueles elementos que a gente sim tem acesso, né? Então, uma mistura de muitas coisas. Se a gente for olhar para os discípulos, a gente pode ver que a fé dos discípulos que anunciam esse Cristo ressuscitado não está baseada só numa experiência interna e subjetiva, né? Eu senti que Cristo ressuscitou porque... Não. Ou visões místicas. Na verdade, é um acontecimento que realmente sucedeu. Então, diante disso, também a gente precisa chegar a uma questão muito importante e concreta. O Cristo, o Jesus de Nazaré, que eles conheceram, que eles viram realizar milagres, que eles viram ser crucificado, morto, sepultado, agora ressuscitou e é o mesmo Cristo. O Jesus de Nazaré é o Cristo ressuscitado. Então, isso é muito importante, foi muito importante no início da igreja primitiva, eles entenderem, e por que talvez era difícil, às vezes, entender que era o mesmo Cristo, eles têm várias aí, teorias, enfim, né? Que às vezes acabam dividindo, e não, Cristo é uma unidade, o mistério é uma unidade. Então, a gente pode ver isso muito claro nos evangelhos, né? O que acontece quando Jesus ressuscitado aparece, o sepulcro vazio, Pedro lá, quando encontra Jesus depois, né, do sepulcro vazio, e quando eles estão com medo dos judeus e tal, se assustam, e no primeiro momento, não é que de cara, Jesus, não, né? Primeiro, por quê? Porque Jesus aparece de uma forma nova. E essa forma nova fala desse mistério e fala também que Cristo agora, nessa nova aparência, também nos traz a nós uma vida nova. Então é importante a gente, enfim, começar por aí, né? Então, nos textos, né, do Novo Testamento, um texto importante, né, quando a gente fala da ressurreição, tá na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, do 3 ao 4. Eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, aqui é o núcleo do mistério, né? Esse texto, ele marca, importante também, o nascimento do anúncio da fé pascal, né? Da igreja primitiva. E apesar desse texto ser bem antigo, no sentido da história da igreja, ele nos orienta para ir além do acontecimento, né? Para alcançar o significado mais profundo que tem para a nossa vida cristã. Que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, segundo as Escrituras, que é a palavra de Deus, que é mistério de salvação, que fala, né, que anuncia esse mistério,
aí está o núcleo mais profundo. A nossa fé está aí, nesse mistério pascal. Então, e também a gente vai encontrando no Novo Testamento, muitas vezes, uma forma antiga e muito presente. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa era uma grande alegria para os discípulos e anunciavam muito isso às pessoas, né? Quando começou a igreja. E ela contém nesse pequeno versículo, que aparece de várias formas no Novo Testamento, o núcleo essencial do acontecimento do anúncio pascal. Cristo ressuscitou. E quando a gente fala que Cristo ressuscitou, e que nesse núcleo essencial do acontecimento, a gente está falando de uma verdade de fé que toca a nossa vida e que é para nós, e que vem de Deus, e que é Deus mesmo que realiza esse mistério. Mas esse mistério, ele quer que nós participemos desse mistério, que nós entremos nessa lógica de Deus, né? Que nós, enfim, acolhamos esse mistério na nossa vida. E para isso, a nossa lógica e o nosso entendimento, ele não vai encontrar todos os porquês. Porque Deus, ele é mais que a nossa inteligência. Nós vamos, sim, encontrar muitas pequenas dicas, pequenas pistas de quem é Deus, de como Deus se manifesta na nossa vida, de como esse mistério toca o mais profundo do meu ser. Quando a gente pensa em dificuldades, em dores, né, que a gente vive, quando a gente está diante, talvez, de momentos de provação, tanto na própria fé, como às vezes, não sei se eu acredito, é uma dor profunda no coração, na alma, ou dores morais que a gente vive, né, coisas que estão acontecendo, algum familiar, algum amigo que está passando por um momento difícil, que está muito longe de Deus, que faz coisas que não estão bem, que não estão legais, que acabam ferindo a ele mesmo e aos demais. Nós estamos carregando no nosso coração essas dores que nos tocam diretamente. No coração de Cristo, tocam todas essas dores, ele acolhe no seu coração tudo isso. Mas quando Cristo acolhe no seu coração, no seu sagrado coração, no coração de Deus mesmo, e nós unimos essas nossas dores a esse coração, então ele, com a sua graça, é capaz de tocar, de redimir e de restaurar. Então, acho que esse tema é muito importante. Vamos passar para a próxima. Desculpa, gente, que está aí cortada a palavra, mas a ressurreição é um acontecimento único. A gente já começou a falar um pouco disso, né? Então, se a gente for ver, cada evangelho vai narrando, né, alguns relatos da ressurreição, depois da morte de Cristo, como as mulheres que encontram o túmulo vazio, como Pedro, que vai até lá. Então, são narrações que vão dando algumas, enfim, como eles acolhem, né, essa nova forma de Cristo aparecer e o mistério da ressurreição. Então, a gente vai pegar só o Evangelho de Marcos, porque a gente não conseguiria ir em cada um dos 4 evangelhos. Mas, no último, se vocês quiserem pegar a Bíblia aí também, tá? A gente vai ler só o pedacinho final, que está no finalzinho do Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 16. Que relatam as aparições de Jesus ressuscitado. Mas antes disso, a gente vê que relata no capítulo 15 a morte de Cristo, as Santas Mulheres no Calvário, depois de Jesus sendo sepultado, o túmulo vazio, a mensagem do anjo, né? Cristo ressuscitou, não está mais aqui. E depois as aparições. Então, ali no capítulo 16, a partir do versículo 9, a gente vai ler aqui. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele,
e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu, sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Então, são os últimos versículos do Evangelho de Marcos, que narram essa experiência da presença de Cristo ressuscitado. Bom, nós estávamos, lemos, né, esses versículos do Evangelho de Marcos, encontrando um pouquinho dessa presença de Cristo ressuscitado diante dos seus apóstolos, diante das mulheres. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade, né? Que a ressurreição é um acontecimento único. É um acontecimento único e singular. Não é um acontecimento entre muitos, mas é algo que mudou a vida de muitas pessoas, né? E a partir daí mudou o rumo da mesma história. Então é importante a gente falar que é algo que mudou a nossa vida e que não tocou só a vida daqueles discípulos, daqueles apóstolos que conviveram com Cristo, que foram chamados a começar a sua igreja, que foram enviados, né, a serem os primeiros discípulos que receberam o Espírito Santo em Pentecostes. Não, todos esses acontecimentos têm a ver conosco, né? Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso chamado cristão, o chamado que cada um de nós tem hoje. E é um acontecimento irrepetível, né? Ao mesmo tempo que tem características históricas e meta-históricas, além da história, né? Tem essas características reais, como a gente falava no início. É um fato que não pode ser separado da história, mas ao mesmo tempo transcende a história. É mais que a história. Tem características divinas que vão além do tempo e do espaço. Às vezes a gente experimenta, não sei se vocês já fizeram essa experiência, de que, de repente, a gente participa de algo, de um retiro, talvez, ou a gente tem um momento muito especial, muito importante, muito profundo com alguém, de compartilhar. Enfim, aí, sei lá, passou 1 hora. Isso aconteceu em 1 hora, no nosso tempo cronológico. Mas, realmente, a tua experiência profunda, que, nossa, realmente, essa hora valeu a vida, porque foi uma experiência muito profunda, né? Ou agora, quanto tempo você passa dentro de um confessionário? Às vezes, um tempo mais comprido, às vezes um tempo mais curto, às vezes a fila é mais... você passa mais tempo na fila do que realmente dentro do confessionário, né? Mas você sai uma pessoa nova dali de dentro. Esses minutos, essa meia hora, na verdade, trouxeram algo que é para sempre, que é eterno. Purificou o teu coração, você recebeu a misericórdia de Deus naquele momento. Ou você fez uma experiência profunda de amizade espiritual com aquela pessoa que você compartilhou algo. Ou você fez parte de um retiro que durou um dia, mas aquilo valeu por sei lá quanto. Isso é um pouquinho, uma pista, um pequeno gosto
do que é essa experiência quando Deus entra, né, na nossa história, na nossa vida, e transcende o tempo e o espaço. É mais que isso. Claro que isso não tem comparação com esse mistério, mas é para a gente fazer algumas relações, né? E ele não é um conhecimento isolado. Tipo, aconteceu no Novo Testamento, os 4 evangelistas relataram, e depois no Novo Testamento falam, né, dos efeitos da ressurreição no povo de Deus, que agora acredita e segue um Cristo que foi crucificado, que ressuscitou, e que enfim, é o sentido da vida daqueles apóstolos que dão início à igreja. A igreja que somos nós, que somos o corpo de Cristo. Então, é mais que isso, porque todo o Antigo Testamento vai falando dessa espera por aquele que vem. Se a gente parar para pensar em toda a liturgia da Vigília Pascal, que muita gente fala, meu Deus do céu, para quem vai de missões, que já está morto, né? Nesse caso, esse ano foi missões online, mas mesmo assim, né? Tivemos nossos dias aí da adoração eucarística, às vezes fazendo uma coisa ou outra, ligando para as pessoas, nos grupos e tal, a gente cansa diferente, mas cansa, né? Eu tenho em casa o tempo inteiro e tal. Chega na Vigília Pascal, gente, já, né? A pessoa tá cansada, quer colocar toda a atenção no coração, e são lá várias leituras, salmos e tal. Agora, nossos limites de corpo, né, são reais e não tem como fugir às vezes. Mas é bom a gente olhar para todas as leituras, para toda essa liturgia, que é espetacular, que vai falando desde o Gênesis de toda a história, que vai esperando, que vai se preparando, de como Deus vai preparando o seu povo para a vinda de Cristo. E como em Cristo culmina tudo, e à luz de Cristo a gente então entende todo o anterior. Os profetas, Isaías, Ezequiel, que vão anunciando, então chega em Cristo. E culmina, né, em Jesus. Então, quando a gente fala Páscoa, a gente fala mistério, que é esse mistério que ilumina a nossa vida e a nossa história. Então, quando a gente fala nesse Cristo que ressuscitou, nesse mistério, esse acontecimento único, né? Agora a gente estava falando dessa característica, né, de algo único, esse mistério de unidade. A gente agora vai se aproximar um pouquinho, já nessa última parte da catequese, das aparições, né? E vamos conversar um pouco com essa realidade, conversar um pouco com esses fatos que são narrados. A gente não vai conseguir falar de todos eles, então fica a tarefa de conhecerem, talvez durante essa semana, e meditando, peguem os 4 evangelhos e vejam as narrações, e vejam como os apóstolos, os discípulos, as mulheres vão recebendo essa presença de Cristo, acolhendo esse mistério. E algo que é importante, nós temos 50 dias de preparação para Pentecostes, depois da Páscoa, uma festa longa, em que nós cristãos estamos chamados a viver com toda a força do nosso coração, a celebrar mesmo, celebrar enfim, da forma com que você pode, dentro da sua realidade, mas seja criativo, né? Celebra com Cristo, Cristo ressuscitado, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. A gente não pode falar por 40 dias, nem cantar o aleluia. Agora, meu filho, com toda a força do seu coração, canta aleluia. Tá vendo a missa na TV? Não tem problema. Canta aleluia na sua casa. E canta com o coração. Celebra realmente esse mistério que é para você. É Cristo que morre na cruz, que é crucificado, que ressuscita para nos dar a cada um de nós vida nova. Então, isso é importante. Deus venceu a morte e nos trouxe vida nova, vida eterna. Então, sobre as aparições, né? O fato da ressurreição em si, tipo, ninguém viu Cristo ressuscitando, né? Mas os efeitos de Cristo ressuscitado, Cristo que aparece aos seus discípulos, né? Para as pessoas que ali estavam, isso sim, a gente conhece pelo Evangelho. E essas aparições, elas fazem parte desse mistério, né, Pascal? E leva os discípulos a crer na ressurreição. E, a partir disso, se tornam anunciadores da ressurreição.
Eles vão lá verificar que o sepulcro está vazio, quando as mulheres voltam a dizer, está vazio, né? E aparece nesses relatos, viram o Senhor, ele apareceu, ele foi visto pelos discípulos, já nessa nova aparência. E aquele que está aparecendo lá, diante deles, não é um fantasma. Tomé pede para tocar, né? Porque senão ele não acredita. Então, uma experiência que pouco a pouco a gente consegue, pouco a pouco não, né? A gente consegue ir entendendo dentro de uma história, dentro de um contexto, né? Particular e concreto. Então, se diz que é um encontro real, que aconteceu no tempo e no espaço. Apesar de que a gente não pode reduzir a ressurreição simplesmente a essas narrações, mas a gente consegue, enfim, poder se aproximar desse mistério através desses relatos também. Muito bem, então, a partir dessas aparições, dos encontros com Cristo ressuscitado, que eu convido vocês a irem se aproximando disso, né? Durante esse dia, durante essa semana, durante essas semanas próximas, vendo algumas coisas que que a gente consegue encontrar aí nos relatos, né? O sepulcro vazio, essa nova aparência de Cristo, Maria que vê o Senhor que parece o jardineiro, mas na verdade é Cristo, e depois reconhece quando ele chama ela pelo nome. Então, são muitas coisas em que nós mesmos podemos, tendo esse encontro com o Evangelho, também a gente pode refletir, meditar sobre o nosso encontro pessoal com Cristo, como Cristo aparece na minha vida, como Cristo entra na minha história, como tem sido esse encontro profundo com Jesus. Então, vamos aproveitar essas narrações do Evangelho para poder, enfim, encontrar esse Cristo, perguntar para Ele por que tudo isso por mim, quanto amor o Senhor tem por nós, né? Quanto amor de poder realmente e querer realmente que nós entremos, né, no seu coração, que nós entremos nesse mistério, que Deus quis entrar na história, quis estar em um lugar concreto, com pessoas concretas, e quando Ele entra na história, a gente também, por um mistério de Deus, podemos aproximar e chegar e entender que quando Deus entra em uma história, também significa que Ele entra na nossa história. Não só lá, há 2000 anos atrás, mas hoje, né? E esses relatos, esses fatos que a gente vai vendo, vão dando um pouco mais de carne, né? Um pouco mais enfim, uma aproximação humana também da nossa inteligência, do nosso entendimento, mas que vai unida, né? Como eu falava no início, a nossa fé. Então, são acontecimentos em que vão falando um pouco desse mistério, né? São encontros autênticos e verdadeiros entre algumas pessoas, naquele momento, e Cristo glorificado. E o que acontece depois desse encontro? A pessoa sai transformada e com uma missão a ser realizada em que Cristo confia a ela, né? São relatos bíblicos que a gente vai vendo. Emaús, os 11, Pedro, Maria Madalena, depois dos evangelhos, né? No Novo Testamento, Paulo. Então, essas pessoas que encontram a Cristo glorificado dão um testemunho de que viram o Senhor. E por isso a gente vê também esse versículo repetidamente, né? Dão um testemunho de que viram a Cristo. E essa transformação revela uma nova ordem para o mundo, uma nova criação em Cristo. É necessário agora seguir a esse Jesus ressuscitado, glorificado, que nos chama por amor a segui-lo e que nos dá uma vida nova em Cristo. É tão lindo a gente ver todos os detalhes da liturgia, ver que muitas vezes acontece na vigília
Pascal, batismo. Que forte que no dia que a gente celebra uma festa tão grande para nós cristãos, também nós celebramos o dia da entrada na igreja de muitos que são batizados naquela noite. É uma vida nova, não é uma coisa simples nem pequena, é algo grande, é uma vida nova. Alguém que nasce de novo do Espírito. Nesse sacramento tão importante que Cristo institui, que Cristo dá essa graça, né? Do mistério dos seus sacramentos. Dá esse ministério aos homens para que a graça dele chegue também, né? Como seria a nossa vida sem a Eucaristia, sem um sacerdote que pudesse trazer a Cristo na consagração? Então, esse mistério de Jesus ressuscitado, esse acontecimento único, nos chama algo importante, né? Todo mundo que teve esse encontro profundo com Jesus, mesmo que você nasceu, às vezes, no berço de uma família católica, existe um momento de encontro profundo em que Jesus muda a tua vida. Muda de uma forma em que agora você é novo. E esse novo significa que Cristo entrou e entrou para ficar. E ele faz acontecer o mistério pascal, né? Paixão, morte e ressurreição. Nós estamos chamados a essa mudança radical de vida, né? O Cristo crucificado voltou à vida, ele está vivo e ressuscitou. Então, hoje, nesse domingo de Páscoa, nós teremos muito mais que falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre o sepulcro vazio, que dá testemunho também de que Cristo ressuscitou todo o corpo, né? É uma vida nova. E esse acontecimento da ressurreição, ele não é um acontecimento que só foi naquele momento do passado, mas é uma ação que se prolonga sobre toda a história, que fala na nossa vida, que nos abre uma vida nova, que abre as portas do paraíso. Então, vamos contemplar esse mistério, talvez conversar na nossa oração com Pedro, com Maria, Madalena, com Maria, que encontrou Jesus, com os 11, com os discípulos de Emaús, perguntar como foi a tua experiência. Talvez seja meio estranho, mas é possível na oração, né? E a Jesus também. Eu quero ressuscitar para uma vida nova. Então, deixa que Jesus entre e faça essa obra nova na sua vida. E com esse acontecimento da ressurreição, vou parar aqui a apresentação, nós estamos chamados a uma missão de igreja, né? Jesus ressuscita e envia o seu Espírito Santo para permanecer na igreja. Então, agora que nós vamos passar 50 dias também celebrando esse mistério pascal, a ressurreição, também culmina, né? Essa preparação dos 50 dias em Pentecostes, na vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre cada um de nós. Então, que tenha uma feliz e santa Páscoa de ressurreição, que vivam com muita força esses 50 dias de preparação para o Pentecostes também, mas que não só 50 dias de preparação, é 50 dias de celebração. Cristo ressuscitou. Aleluia. Deus é o nosso Senhor e quer entrar na tua vida e na minha vida e fazer-nos